No alto do Tepequém, onde a serra parece engolir o vento e a terra muda de cor sem aviso, existe uma encosta marcada por um detalhe que nenhum mapa oficial explica. Um trecho de solo completamente liso, onde 9 homens desapareceram sem deixar sequer uma pegada. Não há marcas de arrasto, não há vestígios de queda, não há sinal de fuga, apenas ausência. Ausência absoluta. As fotografias feitas horas antes de sumirem mostram algo impossível. Sombras projetadas em direções diferentes, apesar da mesma luz. Ferrões de insetos petrificados na terra e um sulco estreito, formando um semicírculo perfeito ao redor do grupo. Os moradores juram que naquela madrugada ouviram 3 estampidos que não eram tiros, mas sim batidas profundas vindas do subsolo. E quando os primeiros garimpeiros chegaram para buscar os homens desaparecidos, encontraram apenas ferramentas enfileiradas, como se alguém as tivesse organizado com pressa, mas sem tocar o chão. Porque 9 homens experientes, acostumados a longos dias de escavação na serra, sumiram sem deixar pegadas nem rastros. O que há no Tepequém que apaga marcas humanas como se o solo recusasse lembranças. E o mais perturbador, quem recolheu as ferramentas antes de desaparecerem. Se inscreva no canal agora e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Logo depois desse chamado, a história mergulha nos primeiros relatos sobre o grupo de 9 homens que subiram a serra do Tepequém semanas antes do desaparecimento, seguindo rumores de um veio raso de cassiterita que, segundo antigos moradores, aparecia apenas em anos de seca extrema. Esses relatos, passados entre garimpeiros e atravessadores, falavam de uma clareira onde o chão tremia levemente durante a madrugada e onde já haviam encontrado ferramentas antigas enterradas, sem qualquer explicação, como se fossem devolvidas à superfície depois de décadas. O grupo era liderado por Anselmo Diniz, homem de fala dura e conhecido por não recuar diante de boatos que afastavam garimpeiros menos experientes. Ele reunira outros 8 homens acostumados ao trabalho pesado e à solidão da serra, todos vindos de pequenas vilas de Roraima e do Amazonas. A subida até o platô levou quase 2 dias, tempo suficiente para notarem que algo no ambiente parecia deslocado. A mata estava mais silenciosa do que lembravam, e a trilha, apesar de usada por garimpeiros desde a década de 70, tinha trechos onde nenhuma marca recente era visível, como se o solo tivesse se regenerado. Anselmo não se deixou impressionar, mas os outros comentavam em voz baixa sobre o cheiro metálico que sentiam no ar, principalmente ao entardecer. Quando chegaram à clareira onde montariam o acampamento, encontraram marcas circulares no chão, como se troncos pesados tivessem sido arrastados em círculo, embora não houvesse troncos por perto. O primeiro dia correu sem incidentes, além de um detalhe que passou despercebido. Pequenas pedrinhas se moviam sozinhas ao redor da fogueira, girando lentamente quando a brasa diminuía. No segundo dia, enquanto escavavam a encosta leste, encontraram uma camada de terra compactada que parecia ter sido pressionada de cima para baixo, e não pelo tempo, como se uma força uniforme tivesse descido sobre ela. O solo tinha um brilho estranho, semelhante a queimadura leve, mas não havia fogo ali. Foi nesse mesmo dia que viram pela primeira vez o que descreveram como ondas no chão. Pequenos tremores que não vinham da serra toda, mas apenas de uma faixa estreita que corria paralela a uma fenda profunda. Os homens brincaram, dizendo que aquilo era a serra pedindo respeito, mas ninguém conseguia esconder o desconforto. No terceiro dia, começaram as ocorrências verdadeiramente inexplicáveis. Ferramentas deixadas ao lado das redes eram encontradas no limite da clareira, perfeitamente alinhadas, como se alguém as tivesse reposicionado de madrugada. Um dos homens, Domício, jurou ter visto pegadas ao redor do acampamento, mas pegadas sem origem, começando do nada e terminando do nada. Tentaram seguir essas marcas, mas a trilha se desfazia após poucos metros. A tensão aumentou quando perceberam que o ar ficava mais pesado durante a noite.
a ponto de o fogo da fogueira subir rígido, sem tremular. Anselmo insistia que continuassem escavando, dizendo que aquilo poderia ser indício de algo valioso. Mas o comportamento da serra parecia cada vez mais reativo, como se observasse cada movimento feito ali. Certa manhã, ao retornarem à área de escavação, encontraram o buraco parcialmente preenchido, sem marcas de pá nem avalanches naturais. A terra estava lisa demais, compactada demais, como se nunca tivesse sido mexida. Naquele dia, Anselmo discutiu com 2 homens que queriam descer a serra imediatamente, mas a discussão cessou quando ouviram um som, baixo e grave, que parecia surgir da fenda. Não era ruído de pedra, nem ressonância de metal. Era algo entre um sopro e um gemido profundo. O som durou apenas alguns segundos, mas o suficiente para todos recuarem. O medo tomou conta do grupo, mas o líder insistiu que ficassem até o amanhecer seguinte, alegando que não deixaria o local sem ao menos confirmar a existência do veio de cassiterita. Ao entardecer, o vento parou abruptamente. As árvores ao redor ficaram imóveis, como se fossem pintadas. As sombras se alongaram de forma irregular, como se a luz estivesse sendo filtrada por algo invisível. Domício notou que a própria respiração parecia ecoar de forma estranha, saindo rente ao solo em vez de subir. Quando anoiteceu, os ruídos da mata desapareceram totalmente. Nem insetos, nem pássaros. Som algum, como se tudo ao redor estivesse aguardando. Na madrugada, os homens acordaram com o som de 3 batidas secas vindas da fenda, tão profundas que o solo tremeu sob as redes. Um deles, Joel, disse que viu uma espécie de névoa rasteira se mover ao redor do acampamento, mas ninguém mais viu. Ainda assim, não conseguiram voltar a dormir. Ao amanhecer, Anselmo anunciou que verificariam a área uma última vez antes de descerem a serra, mas ao se aproximarem da fenda, notaram que o chão estava completamente liso, sem nenhuma das ferramentas que haviam deixado ali. Seguiram pegadas? Não havia. Tocaram o solo? Estava frio como pedra molhada. Algo havia passado ali. Algo que não deixava marcas, mas que apagava as marcas dos outros. O último registro feito por eles, um bilhete deixado entre 2 pedras, dizia apenas: se não voltarmos, o chão levou. Ninguém sabe em que momento os 9 homens desapareceram. Suas ferramentas foram encontradas horas depois por outro grupo que subia a serra, enfileiradas como se alguém tivesse preparado uma despedida. Não havia pegadas entrando nem saindo da clareira. Apenas ausência. Apenas silêncio. E até hoje, quem sobe o Tepequém após a seca jura sentir tremores leves, como se o chão esperasse novos passos para engolir. Quando os primeiros homens que subiam a serra encontraram a clareira vazia, o silêncio pareceu mais pesado do que o comum, como se o ar tivesse sido drenado de qualquer vibração natural. Eles esperavam encontrar os 9 garimpeiros preparando a descida, mas o acampamento estava intacto, redes esticadas, panelas ainda com marcas de uso recente e uma fogueira apagada, sem rastros de vento ou chuva. Ao se aproximarem da fenda, o que viram fez todos recuarem. O chão apresentava uma lisura anormal, como se tivesse sido polido por algo que não deixava marcas nem resíduos. A sensação era de que aquela parte da serra havia sido pressionada de dentro para fora, como se o solo tivesse respirado pela noite inteira. O que mais chamou atenção, porém, foram as ferramentas alinhadas em uma linha quase perfeita, espaçadas à mesma distância umas das outras, como se alguém tivesse organizado tudo meticulosamente. Mas nenhuma única pegada cercava o alinhamento, nenhuma marca de arrasto, nada que indicasse movimentação humana. Ao tentarem tocar o chão próximo da fenda, a terra estava fria, quase gelada, contraste impossível com o calor da manhã. Um dos homens, Lourenço, afirmou ter sentido um leve tremor ao encostar a palma no solo. Um pulso breve, como se algo estivesse se mexendo a metros de profundidade. O grupo decidiu recuar e enviar recado à base de Amajari, relatando que os 9 desaparecidos não poderiam ter descido sem cruzar por eles. Ao retornarem com reforço horas depois, encontraram algo ainda mais estranho. A vegetação ao redor da clareira tinha mudado de posição.
Troncos que antes apontavam para o leste estavam agora inclinados para o centro. As folhas pareciam pesadas demais, algumas coladas ao chão, como se tivessem sido pressionadas ali. A mudança não poderia ter acontecido em tão pouco tempo sem algum fenômeno externo, mas não havia sinais de tempestade, deslizamento ou queda de árvores. Tudo estava intacto demais, organizado demais, e isso aumentou ainda mais o desconforto. Quando começaram a registrar a cena com câmeras antigas da equipe, perceberam a primeira grande contradição. As fotos mostravam sombras que não existiam a olho nu. Sombras estreitas, altas, verticais, posicionadas entre as ferramentas e a borda da fenda, como colunas finas projetadas por algo que não estava visível fisicamente. Um dos homens sugeriu defeito na câmera, mas ao tirar novas fotos, o mesmo padrão persistiu. E pior, em algumas imagens, as sombras pareciam ter mudado de posição em relação ao registro anterior, como se algo estivesse se deslocando sem ser visto. A tensão aumentou quando encontraram, ao lado de uma das redes abandonadas, um pequeno papel dobrado. Era o bilhete deixado pelo grupo desaparecido, com a frase que se tornaria o centro de todas as discussões posteriores. Se não voltarmos, o chão levou. Os homens que encontraram o bilhete ficaram em silêncio, e nenhum deles ousou comentar a possibilidade de aquilo não ser apenas metáfora. Mesmo assim, decidiram iniciar uma busca ao redor da clareira, seguindo a trilha que levaria de volta à borda da serra. Mas algo estava fora do lugar. A trilha parecia mais estreita, mais comprimida, como se a mata tivesse fechado centímetros durante a noite. As árvores estavam alinhadas de uma forma estranhamente simétrica, um padrão que nenhum deles lembrava de ter visto antes. Ao caminhar alguns metros, perceberam que o som ambiente estava distorcido, a ponto de seus próprios passos ecoarem de forma irregular, como se o som fosse engolido antes de se propagar completamente. Lourenço comentou que sentia a respiração voltar na direção contrária, como se o ar estivesse empurrando de volta. E isso fez todos olharem para a serra com inquietação crescente. A busca continuou por horas, sem encontrar qualquer vestígio dos 9 homens. Nem pegadas, nem tecidos rasgados, nem ferramentas largadas, nada além de um silêncio que se tornava mais perturbador a cada minuto. No final da tarde, decidiram retornar à clareira e encontraram mais um elemento novo. A fenda, que antes tinha uma abertura irregular, estava agora mais estreita, como se o solo tivesse se aproximado, quase costurado, deixando apenas um vão tão estreito que mal cabia à mão. A contradição era evidente, pois nenhum fenômeno natural conhecido poderia fechar uma abertura daquele tamanho em tão poucas horas sem causar colapso ou desmoronamento visível. Durante o entardecer, os tremores começaram. Pequenas vibrações no solo, sempre espaçadas e sempre seguidas de um som profundo que parecia viajar pelas pedras da serra. Um dos homens, que já trabalhara em escavações profundas, disse que aquele som não era de movimento geológico, mas sim algo mais seco, mais preciso, como batidas rítmicas marcando um padrão. Isso fez lembrar os relatos antigos que falavam das batidas do Tepequém, sons que os garimpeiros mais velhos afirmavam ouvir apenas em anos de seca extrema. Mas nenhum deles jamais associou aquilo a desaparecimentos. Quando a noite caiu, a situação piorou. A temperatura despencou repentinamente, e a névoa rasteira começou a se mover de forma circular, sempre no mesmo sentido, sempre ao redor da fenda. A névoa parecia evitar o centro da clareira, como se houvesse uma barreira invisível ali. E quanto mais a névoa circulava, mais o ar parecia pesado. Alguns homens relatavam tontura, outros sentiam pressão na cabeça, como se estivessem em altitude extrema. Foi então que, por alguns segundos, todos ouviram claramente o que identificaram como passos vindo de dentro da terra. Não eram passos rápidos. Eram lentos, arrastados, como se alguém ou algo estivesse caminhando sob a superfície. Ninguém se aproximou para confirmar. O medo era grande demais, e cada minuto parecia reforçar a ideia de que a serra estava reagindo à presença deles.
No dia seguinte, equipes de Amajari e de Boa Vista subiram para reforçar a operação. Trouxeram equipamentos improvisados para tentar medir profundidade, oxigenação e vibração do solo, mas nada funcionava direito. O som dos aparelhos parecia ser sufocado, e as medições variavam de uma leitura para outra sem lógica aparente. As marcas que haviam identificado no solo, semelhantes aos círculos vistos anteriormente, começaram a aparecer também nos troncos, como se tivessem sido queimadas de forma superficial. As impressões eram circulares, com bordas suaves, e se repetiam em diferentes alturas, criando um padrão vertical que ninguém soube explicar. Quando tentaram cavar ao lado da fenda, o solo estava compactado demais, quase sólido. A pá ricocheteava como se estivesse batendo em pedra. E ao insistirem, um novo tremor ocorreu, dessa vez mais forte, fazendo a superfície vibrar por longos segundos. Nesse momento, um dos homens gritou ao ver algo se mover perto das ferramentas alinhadas. Era apenas um deslocamento de sombra, mas não havia nada que pudesse ter projetado aquilo. O padrão de sombra se deslocou lentamente, como se estivesse examinando o espaço ao redor. A essa altura, ninguém mais falava em encontrar os 9 vivos. A expectativa havia mudado para entender o que exatamente acontecia ali e como impedir que a serra continuasse engolindo o que tocava. No entanto, qualquer tentativa de afastar as ferramentas ou marcar o solo resultava no mesmo fenômeno. Em questão de minutos, tudo voltava para a posição original, como se o ambiente rejeitasse qualquer interferência humana. Essa repetição criou a convicção de que o próprio solo estava consciente, ou pelo menos reagindo a estímulos de maneira intencional. No final do terceiro dia de buscas, quando o sol descia atrás do cume, o chão começou a mudar de cor novamente. A terra escureceu em padrões circulares e uma vibração profunda percorreu toda a clareira, tão forte que parecia vir das entranhas da serra. Todos recuaram instintivamente. O som voltou, 3 batidas secas, precisas, repetidas na mesma cadência da madrugada do desaparecimento. E naquele instante, tiveram certeza absoluta de que os 9 homens não haviam caído, fugido ou sido levados por qualquer criatura conhecida. Eles haviam sido absorvidos pelo solo, pela serra, pelo mesmo fenômeno que agora despertava novamente sob os pés de todos os presentes. Quando as equipes decidiram recuar alguns metros e reorganizar a operação, perceberam que algo ainda mais inquietante estava acontecendo ao redor da clareira. As árvores que cercavam a área pareciam inclinadas em direção ao centro, ainda que nenhum vento soprasse ali. Era como se toda a vegetação tivesse sido atraída por um ponto invisível, criando uma espécie de funil orgânico que guiava o olhar inevitavelmente para a fenda quase selada. Conforme o sol subia, a luz se comportava de forma anômala, filtrando-se pelas folhas de maneira irregular, criando sombras que se moviam na direção oposta ao sol. Os homens observavam isso em silêncio, conscientes de que testemunhavam um evento, cuja lógica escapava completamente às explicações convencionais. No segundo dia daquela terceira fase de buscas, o coordenador da equipe decidiu que fariam registros sonoros, na esperança de capturar alguma anomalia subterrânea. Mas nenhum dos gravadores funcionava direito. As fitas chiavam, os sons eram engolidos por um ruído grave e contínuo, e mesmo os relatos orais que tentaram gravar retornavam distorcidos, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, criando sobreposições que nenhum deles havia pronunciado. Esse fato acendeu um alerta interno que nenhum deles ousou discutir, pois significava que qualquer fenômeno ali não estava apenas afetando o ambiente físico, mas também modificando frequências, sons e possivelmente a percepção humana. A angústia crescia porque começaram a surgir relatos contraditórios entre os próprios agentes. Alguns afirmavam ter visto figuras humanas próximas da fenda, imóveis, apenas silhuetas escuras que desapareciam ao piscarem os olhos. Outros juravam ter ouvido passos atrás de si, embora a trilha mostrasse apenas marcas antigas, ressecadas pelo sol.
A tensão se tornou tão palpável que alguns dos homens começaram a discutir entre si, acusando uns aos outros de estarem escondendo informações, como se aquele ambiente estivesse estimulando paranoia ou manipulando emoções. Anotações em cadernos começaram a surgir com palavras incompletas, rabiscos circulares e descrições incoerentes que nenhum dos autores lembrava de ter escrito. Em meio a esse estado crescente de desestabilização, chegou à serra um geólogo experiente que, ao observar o solo, concluiu que aquele padrão circular não era resultado de erosão nem de acomodação natural. Ele afirmou com voz trêmula que aquela formação só poderia ter surgido se uma força uniforme, contínua e profunda tivesse atuado sobre a Terra, pressionando-a de dentro para fora, como uma pulsação geológica anormal. Ao tentar medir a consistência do terreno, o geólogo registrou vibrações repetitivas que se alternavam entre intervalos longos e curtos, quase como um código. Mas ao ouvir a gravação posteriormente, percebeu que não era apenas vibração. Havia sons que lembravam respiração abafada, como se algo tentasse se mover sob camadas de rocha. Logo após essa análise, um novo fenômeno ocorreu diante de todos. A Terra voltou a tremer, dessa vez por quase 1 minuto inteiro. Durante esse período, os homens observaram atônitos enquanto pequenas partículas de poeira eram expulsas do solo em movimentos circulares, formando desenhos simétricos acima da fenda. Alguns identificaram esses padrões como semelhantes aos círculos queimados encontrados no primeiro dia de investigação, reforçando a hipótese de que havia algum tipo de inteligência atuando ali. A certa altura, um dos agentes afirmou ter visto uma sombra humana se levantar por trás da fenda, alta e estreita, sem traços reconhecíveis, apenas uma coluna escura que parecia projetar-se para cima. Mas quando ele chamou os demais, a sombra desapareceu instantaneamente, deixando apenas o tremor persistente no solo. A equipe começava a se esgotar psicologicamente, cada vez mais convencida de que não enfrentava apenas um desaparecimento, mas um processo de absorção, uma espécie de assimilação do ambiente sobre os 9 homens. A ideia parecia absurda demais, mas nenhuma outra explicação se encaixava nos fatos observados. Para tentar conter o avanço do fenômeno, decidiram criar barreiras físicas ao redor da clareira, transportando grandes troncos para formar um limite improvisado. Mas nenhuma das barreiras permanecia no lugar. Em poucas horas, troncos eram encontrados metros à frente, alguns perfeitamente alinhados, outros parcialmente enterrados, como se o solo tentasse engoli-los também. À medida que os dias avançavam, o padrão se repetia. A serra rejeitava qualquer interferência externa. Uma noite, um dos homens responsável pela vigília ouviu passos atrás de si. Quando virou, viu apenas a névoa rasteira, que se movia em direção ao centro da clareira com fluidez anormal, como se fosse atraída. Ele recuou imediatamente, e enquanto recuava, viu por apenas um instante 9 sombras alinhadas no centro da clareira, imóveis, idênticas às silhuetas dos homens desaparecidos. Piscou, e as sombras sumiram. Abalado, ele não conseguiu relatar o ocorrido sem tremer. Alguns acreditaram, outros preferiram ignorar. Mas ninguém conseguiu dormir naquela noite. Na manhã seguinte, uma descoberta decisiva mudou o rumo da investigação. Cavando a alguns metros da fenda, a equipe encontrou um objeto que lembrava uma ferramenta antiga, mas estava deformada, como se tivesse sido torcida por força extrema. O mais estranho era que a superfície da ferramenta estava fria, como gelo, apesar do calor intenso daquele trecho da serra. O geólogo que a examinou afirmou que aquela deformação não poderia ter sido causada por pressão natural ou tempo. Aquilo parecia dobrado, moldado, como se tivesse sido absorvido parcialmente antes de ser expelido. Esse achado fez todos questionarem se os 9 homens haviam sido absorvidos vivos ou mortos. A ausência de qualquer marca de luta, arrasto ou resistência sugeria que o processo poderia ter sido instantâneo, silencioso e inevitável.
Em contraste direto, alguns agentes começaram a relatar sonhos idênticos durante as noites, descrevendo uma escuridão profunda sob a serra, cortada apenas por pulsos de luz fraca, como batimentos. Nos sonhos, eles ouviam passos lentos, arrastados, e sentiam a terra ceder sob seus pés. Coincidência desses relatos fez com que o coordenador suspendesse as atividades por algumas horas, temendo que o fenômeno estivesse afetando não apenas o ambiente, mas também as mentes dos envolvidos. A pausa não ajudou. Naquele mesmo entardecer, a serra tremeu novamente, dessa vez de forma tão intensa que rachaduras superficiais surgiram ao redor da clareira, formando um padrão perfeito, simétrico, repetido em 4 quadrantes. Todos recuaram imediatamente, temendo que o solo fosse desabar. Mas não houve desabamento. Em vez disso, algo começou a emergir da fenda estreita. Não era um objeto, nem luz, nem sombra definida. Era um deslocamento, uma distorção do ar, como se a própria atmosfera estivesse sendo empurrada para fora, criando ondulações visíveis. Os homens observaram, petrificados, enquanto essas ondulações se erguiam lentamente, formando colunas instáveis de ar comprimido. E então, no centro dessas colunas, viram movimentos sutis, como braços ou torsos, tentando se formar a partir do nada. A visão durou poucos segundos, mas pareceu uma eternidade. Quando as colunas desabaram, o ar voltou ao normal, e o silêncio se instalou novamente, pesado e absoluto. Após aquela manifestação, o coordenador decidiu encerrar oficialmente as buscas, declarando que qualquer permanência adicional colocaria vidas em risco. A decisão foi recebida com alívio e frustração ao mesmo tempo, pois ninguém sentia que havia terminado o trabalho. Ao descerem a serra, muitos olharam para trás, temendo que algo os seguisse. Durante as semanas, relatos de vibrações e sons surdos no Tepequém continuaram a surgir, como se a serra estivesse digerindo lentamente o que havia tomado. Os familiares dos 9 homens receberam explicações formais, mas nenhuma delas mencionava vibrações, sombras ou ferramentas deformadas. A verdade tornou-se um relato clandestino entre garimpeiros, e muitos passaram a evitar aquela encosta mesmo em anos de seca profunda. Até hoje, quem sobe o Tepequém afirma que, em noites silenciosas, pode ouvir 3 batidas secas vindas do solo, como um chamado que nunca deveria ser respondido. E ninguém ousa se aproximar da clareira onde os 9 desapareceram, porque acreditam que a serra não terminou seu trabalho. Ela apenas espera o próximo passo humano para continuar o que começou.